Boa noite. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje, nosso bate-papo, a nossa live, nosso encontro de todas as terças-feiras, às 21h12 aqui no meu Instagram. Nós vamos conversar sobre a importância da família, né? E hoje eu tenho uma convidada toda especial, que ela vai vir para bater esse papo com a gente, tá bom? E a gente vai trazer aqui conceitos, vamos conversar um pouco sobre a verdadeira importância, né? Para quem já me segue, eu venho sempre dizendo que existem três pilares na nossa vida que a gente precisa cuidar, né? Os três principais e as áreas mais importantes da vida de qualquer ser humano é, em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, a família, em terceiro lugar, a sua vocação, né? E aí eu já queria deixar aqui meu boa noite todo especial, tá bom? Queria pedir você que vai estar participando desse nosso bate-papo, clica no coraçãozinho, pega esse aviãozinho aí no cantinho da tua tela e manda para 3 pessoas aí da tua família, que eu tenho certeza que esse encontro de hoje vai fazer todo sentido para você. Você que acha que é importante esse pilar família, vem para cá ficar com a gente, tá bom? Eu já vou convidar aqui minha amiga Patrícia para ela estar participando com a gente. Uma boa noite, meu amigo Douglas, minha prima Natália, meu amigo Jeová. Um grande abraço. Me conta aí como é que vocês estão, como é que foi o feriadão. Olá, minha amiga Patrícia, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. Só me confirma se está me ouvindo bem, senão eu também coloco fone, mas eu não gosto muito do fone. Ótimo, ótimo, muito bom. Patrícia, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, pela oportunidade de a gente estar aqui conversando. Você fala de Jaguará do Sul, Santa Catarina. Jaraguá. Jaraguá do Jaraguá Sul. do Sul, Santa Catarina, não é isso? Você trabalha também com inteligência emocional, você trabalha como coach de mães, não é isso? Tem Isso. 2 príncipes aí, é o Vicente e o João Vitor, né? E hoje a gente tomou essa decisão de fazer essa live para compartilhar. Eu tenho dito sempre, tá, Patrícia, que existem 3 pilares mais importantes na vida de qualquer ser humano, né? O primeiro é Deus, o segundo a família e o terceiro é a vocação, né? E aí eu convidei você para a gente estar batendo esse papo. E aí, se você puder se apresentar aí também, dar uma boa noite aí para a turma. Boa noite aos que estão chegando. Como o Rafael já solicitou aí, vamos transbordar esse conhecimento para muitas pessoas. Vai aí, manda muito coraçãozinho, que essa live vai ser mais anunciada. Manda o aviãozinho no seu direct. Vai convidando todas aquelas pessoas, né, que talvez estão aí um dia talvez chuvoso, desanimada, e saem daqui com uma palavra de esperança, com uma palavra, com um reset para começar aí a quarta-feira totalmente diferente, né? Reavivada a energia que é ser família, a energia positiva que nós podemos ser na vida daqueles que nós amamos. Sou Patrícia, como o Rafael já mencionou, sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Obrigado, já vejo pessoas aí que me conhecem na live, vão chamar todo mundo. Estou iniciando nesse projeto tem um pouquinho mais de um ano, né, o qual Rafael e eu também fizemos parte da mesma formação, agregando muito conhecimento. E uma coisa que a gente traz, aí como o Rafael já mencionou também, que é o nosso padrão de sucesso. Esse autoconhecimento nos permite saber quem somos e aonde queremos chegar. E sendo assim, seremos sim realizados e poderemos sim viver a excelência de se ter uma família, que é o projeto quando Deus, lá na sua essência, lá nos primórdios da nossa vida, instituiu. Esse era o desejo, é o desejo de Deus, nosso Criador. Que sejamos famílias, que sejamos exemplos e que possamos, sim, poder seguir adiante, formar uma comunidade, que muito mais que a nossa pequena família, é a grande família que juntos formamos. E como o Rafael também coloca, né, hoje estamos aí em 7 de setembro, dia da pátria, quantas passeatas, quantas demonstrações de amor e de necessidade de vivermos um Brasil com muito mais paz e muito mais justiça. Então, que a gente coloque esse apelo no nosso coração também, mas tenhamos a ciência de fazer a nossa parte.
E talvez essa seja, assim, a nossa principal parte. Sermos dentro de casa o primeiro exemplo. Eu também estou voltada ao nicho de atender mães nessa transformação da educação emocional. E para não me estender muito aqui, quem ainda não me conhece, os convidados do Rafael, fica o meu convite. Toda quarta-feira, 21 horas, eu faço Amar e Conectar, trazendo muitas dicas voltadas a esse meu projeto, que eu pretendo sim estender a muitas pessoas nesse intuito de melhorarmos como pessoa e alcançarmos viver aquilo que Deus tem para nós, o qual nós chamamos de vocação e viver o nosso propósito. Obrigada, Rafael, também pelo convite e estou à disposição. Perfeito, perfeito. E já pegando o teu gancho, né? Nós estamos aí no Dia da Independência, né? E quando a gente fala de família, a gente percebe ainda que existe muita dependência, né? Existem muitas famílias que elas sofrem, trazem aí com esse desafio da dependência emocional, da questão da dependência das carências afetivas ligada ao histórico familiar, muitas vezes relações, famílias que hoje enfrentam problemas como, por exemplo, quando casam e não conseguem, né, de verdade construir aquele núcleo familiar, muitas vezes preso ainda aos pais, preso aos avós. E aí eu queria já trazer essa pergunta para ti, Patrícia. Como é que a gente faz para criar dentro da nossa família, né, esse sentimento de unidade e se desvincular, de entender que é um núcleo familiar e que você precisa se dedicar àquele seu núcleo familiar? Uma coisa que eu falo muito aí, para quem já me acompanha, né, já tem muito ouvido isso, né? A nossa base, como a gente já iniciou, né, o nosso padrão de sucesso vem Deus. E esse Deus é a nossa base. Por quê? Porque nós somos essência divina. E quando a gente busca esse autoconhecimento, que é tudo isso, é conhecer quem você é, reconhecer a tua identidade, a tua missão aqui, aquilo que Deus te fez para ser, e muitos de nós descobrimos que nós nascemos para servir, a família é a experiência mais propícia, a experiência mais propícia, né, de se viver isso, de começar dentro de casa, a vivenciar e buscar aonde eu posso melhorar, a reconhecer os nossos erros. Nenhuma família, eu até separei aqui uma frase, deixei anotada para eu não esquecer, e ela cabe nesse momento. Nenhuma família é perfeita, todos nós discutimos, todos nós brigamos, todos nós por momentos até deixamos de conversar, de dialogar, fatores que seriam importantes. Mas às vezes, mesmo em meio a tanta dificuldade, família é família. E ali mora o amor. E ali está o amor. E falando em unidade, criando esta primórdia, até já é bíblico, né? Deus diz, vai lá, o homem uniu a sua mulher. Deixará pai e mãe. Não é deixar no sentido de abandono, mas sim de ter esta autorresponsabilidade. De ele gerar naqueles que ele assume, porque a gente assume. A gente está entrando num compromisso. E outra coisa que eu sempre converso muito nas minhas lives. O amor, ele é intencional, ele precisa ser intencional. E a partir desse momento que eu trato o amor como uma intenção, eu tenho sim que me comprometer. E esse comprometer é uma coisa que também liga muito à unidade, e esta primeira parte do que somos no padrão de sucesso, que é nosso Criador, que é Deus, eu vinculo a oração. Eu consigo ser base para minha família, eu consigo trazer para minha família toda essa essência, toda essa importância e suportar todas as dificuldades que sim vão existir. Não adianta a gente trazer aqui algo mentiroso, algo fantasioso, eu diria, né? Ah, tem como ser perfeito. A gente fez inteligência emocional, agora a gente não briga mais. É tudo um mar de rosas. Não. A gente é humano. E humanamente a gente é fraco. Por isso eu gosto muito, eu acho que é uma singularidade minha, trabalhar baseada na fé. Acreditar que nós seremos, sim, muito mais fortes quando nós buscarmos na oração. Então é um passo. A unidade que vem de união também é você ter esse vínculo com aquele que te criou.
Perfeito. E é um grande desafio, né? Porque quando a gente pensa em família, a família ela começa, né? Quando o homem e a mulher eles se decidem, né? Por essa união. E aí é importante a gente perceber que existe uma história por trás, né, da vida daquele homem, existe uma história por trás da vida daquela mulher. Então são experiências, são vivências totalmente diferentes e aí eles se unem Culturas. para morar juntos na mesma casa, debaixo do mesmo teto, né? E aí você trazer e até você entender que esse sentimento e esse espírito de unidade, né, de realmente fazer com que duas vidas se tornem uma, é o grande desafio, né? E aí muitas famílias elas decidem realmente por não continuar, muitas delas se desfazem ao longo do percurso por não conseguir chegar a esse denominador comum da unidade, né? E aí eu já queria te perguntar, Patrícia, na tua opinião, qual é o propósito de uma família? O que é que está por trás? O que é que a gente pode dizer, se é que a gente pode descrever e dizer qual o propósito de se ter uma família? Eu colocaria um exemplo muito fantástico, também de uma historinha, mas eu nem vou contar a historinha para não me prolongar aqui. Mas a gente pode colocar a família como um arbusto, como uma árvore. Nós somos raiz. E quando uma raiz é profunda, bem fecundada, o que que ela vai trazer? Qual vai ser o resultado disso? Excelentes frutos, excelentes resultados. Então, é um dos motivos também que eu trabalho muito isso com as mães, que eu coloco aí no meu dia a dia, nas minhas postagens, trago nas minhas lives, e que é, de fato, o meu projeto, Amar e Conectar. Ter essa percepção que hoje nós precisamos, sim, melhorar muito mais, transformar o que a gente vinha com uma educação tradicional. Então, o propósito da família é isso, é carregarmos e não só nessa unidade que a gente falou há pouco, mas sim, quando eu sou uma família forte, uma família estruturada, eu consigo também, na minha família que chamamos comunidade, trazer exemplos, experiências positivas, contribuir muito mais. Por quê? Porque o nosso mundo, o nosso Brasil e tudo que a gente possa imaginar, como a gente já falou ali no início, o que Deus criou para ser, é justamente isso. Famílias que vivam seu legado, famílias que sejam exemplos de paz. O mundo teria muito mais paz. Teríamos muitos jovens hoje tendo e fazendo escolhas assertivas, conseguindo construir um futuro e continuar gerações de famílias mais saudáveis. Como você disse há pouco, quantas famílias, e não foi só aí com a pandemia, só agravou, mas há muito tempo, especialmente aqui na nossa cidade, o índice de divórcio é muito grande. E aí a gente deixa essa pergunta no ar, né? Pare para refletir. O que está faltando? O que está Perfeito. faltando para esse homem e essa mulher conseguirem, juntos, enfrentar as dificuldades? E quando a gente pega no teu gancho, quando você faz esse comparativo com relação à raiz, né, a realmente você ter uma estrutura, é importante a gente perceber que para que uma árvore ela possa crescer, se tornar forte, né, se tornar e gerar muitos frutos e folhas e flores, enfim, você vai precisar regar, você vai precisar trabalhar bem o solo, você vai precisar expor a luz do sol, né? E é interessante que você vai precisar aprender como é que funciona, como é que é esse processo, né? E a gente não aprende na escola, isso ninguém nos ensina como construir uma família emocionalmente saudável, né? Como educar filhos, isso aí a gente vai aprendendo com as experiências, né? E nem sempre as experiências que a gente traz são as melhores, né? Nem sempre as experiências que você viveu na sua adolescência, enfim, na sua infância, são as melhores. E aí é o grande desafio, porque o ser humano, ele trabalha sempre com a premissa de quê? De poupar energia. E quando você sai de si para ir buscar o conhecimento, né, pagar o preço de abrir mão, muitas vezes, do que você deseja pelo outro, abrir mão do seu conforto para poder ir se dedicar e ler, estudar e aprender. O que é que você pode fazer de diferente para
para resgatar, para todo dia tu cuidar da tua família, tu cuidar da tua esposa, tu cuidar dos teus filhos, tu aprender e tu saber lidar com os desafios da família, né? Então nós temos que também trazer sempre isso dentro de nós. Nós precisamos nos dedicar ao processo. E é um processo doloroso, não é fácil, não é simples, né? Você vai precisar pagar um preço se você quiser honrar esse propósito e essa missão divina, que realmente é uma missão divina, é um presente, né? Nossa família é um presente dado por Deus para nós. E eu já vou aqui te fazer uma próxima pergunta, que quando a gente fala de cultivar o amor dentro da família, né? Como é que a gente pode trazer essa palavra amor para dentro da família? Porque às vezes a palavra amor, ela fica um pouco muito nos contos, né? Nos romances, nos filmes, né? Como é que a gente pode trazer para a mente das pessoas, hoje as pessoas que nos assistem, falar de amor como algo comum dentro da nossa família? Eu diria até, colocaria de uma forma diferente, né? Falar, e aí a gente poderia entrar até nas questões de temperamento, as pessoas que talvez não conhecem tão profundamente quanto o seu cônjuge, quanto os seus filhos se comunicam, aí a gente tem linguagens de comunicação e a gente tem de temperamentos, perfis diferentes. Então nós temos sempre pessoas que nos cercam que talvez a gente não tenha essa profundidade de conhecimento. Por isso que a palavra falar de amor nem sempre vai ter esta clareza a todos. Então eu diria que muito mais do que falar, de pregar o amor dentro de casa, serão as nossas ações. As minhas atitudes é que dirão aos meus filhos, e é uma coisa que eu também trabalho muito aí nas minhas lives, que esse amor sendo intencional, ele tem que ser sentido, não apenas ouvido. E que a gente possa, de várias maneiras, e com os filhos, eu trabalho e ajudo, contribuo muito com isso, de a gente trabalhar esse sentir o amor. De ter a certeza de que, poxa, será que eu estou conseguindo transmitir aos meus filhos que eu os amo? E outro fator muito importante de eu ter esse lar, nessa harmonia, que é muito mais carregada de amor do que de intrigas, do que desânimo, desmotivação, de eu trazer talvez do meu trabalho uma carga pesada, descontando aí no meu cônjuge, descontando nos meus filhos, não tendo também esse controle emocional, por isso mais uma vez a gente reforça a importância de a gente buscar o autoconhecimento, de eu conhecer quais são os meus gatilhos, de eu aprender o momento certo de eu respirar, parar e talvez ficar comigo mesmo sozinha para não ferir ninguém. Então, tudo isso faz parte de a gente estar construindo um lar harmonioso, um lar amoroso, de a gente ser melhor e ter, sim, resultados melhores com a nossa família. É fácil? É milagre? Não é. É o dia a dia, é criar novos hábitos. Eu sei que eu me policio muito e hoje a gente tendo esse conhecimento, a gente buscando cada vez mais, nosso cérebro já aciona. Opa, você está fazendo errado. Você está falhando. A gente começa a ter essa cobrança que é positivo. É para a gente voltar lá e corrigir a tempo. Pedir perdão quando é necessário. Pedir perdão, às vezes as pessoas ficam, mas poxa, não fui só eu a errada, não fui só eu. Mas edifica você. Primeiramente vai liberar você. Vai te deixar em paz. Sabe? Perfeito. Então que a gente possa ter essa construção. Eu acredito que isso é um passo primordial para a gente alcançar isso que você está trazendo. Perfeito. E Eu falo interessante, demais, quando a né? gente fala, quando a gente fala de amor, né, na família, muitas vezes a gente espera o amor do outro, né? Quando a gente casa, a gente espera que o outro nos ame. E é importante a gente trazer a seguinte reflexão. Você muitas vezes você diz assim, eu digo que o amo, mas será se o outro ele se sente verdadeiramente amado, né? E aí quando a gente traz esse conceito de inteligência emocional para dentro da família, você começa a trabalhar o quê? O desenvolvimento seu, é o seu desenvolvimento, você saber lidar com as suas emoções, e esse processo de autoconhecimento vai fazer com que você conheça melhor o outro,
né? E ao conhecer melhor o outro, você vai ser mais assertivo nas suas decisões. Às vezes você está cobrando demais do outro, às vezes você está... a comunicação ela não está sendo muito assertiva. Por quê? Porque você está tratando com a linguagem de comunicação errada, né? Às vezes você não está... a comunicação ela não está 100%, não está fluindo bem, não é porque não existe amor. É só talvez um pouco de conhecimento, um pouco de ajuste para que os dois possam, né, viver os seus melhores dias. Afinal, a gente sempre tem esse intuito, né, de transbordar isso na vida das pessoas, né? Ver realmente as famílias cada vez mais unidas, onde exista o amor, onde existe o respeito, onde exista a cumplicidade, né? Onde cada um possa entender bem o seu papel dentro da sua casa. Porque um dos maiores problemas hoje dentro das famílias é quando realmente o individualismo prevalece. É quando um, né, ele tenta talvez ser melhor do que o outro em algum aspecto, ser superior, ou o ego fala mais alto. E aí, já pegando o gancho da tua palavra que tu trouxe de perdão, o perdão é justamente isso, né? Quantas famílias, quantas pessoas hoje guardam rancores, mágoas, por não terem a capacidade de entender que o perdão ele é seu, ele é individual, ele é interior. Às vezes você diz assim, não, eu não vou perdoar ele porque ele não merece. Não é por ele, é por você. Envolve o outro. Isso, então é esse sentimento que a gente precisa trazer. Mas eu já te lanço uma próxima pergunta, Patrícia. Qual é a importância hoje de a gente colocar Deus no centro da nossa família? Eu acho até que a primeira aí eu já trouxe, né, muito. E a gente completa, e como que você também trouxe aí, abrindo a live, nosso padrão de sucesso. A gente só vai se sentir realizado, completo, quando a gente entender a nossa essência humana. E muito, muito do que somos é aquele que nos criou. Nós viemos com o nosso DNA. E esse Deus que nos criou, que nos comanda, porque eu digo assim, que é uma coisa muito maravilhosa, você acordar entregando seu dia e dormir agradecendo. E eu sempre faço esse desafio aí nas minhas lives, nos posts, para que você realmente anote o seu dia. Você vai conseguir, com certeza, 3 coisas para ser grato. Mas quando a gente pratica essa gratidão, a gente vai ver que é muito, muito mais do que dizer pela vida, pela saúde, pela minha família. É você dar detalhes, é você expandir, buscar aquilo que algo diferente foi no seu dia. Porque a gente vai mandando comando para o nosso cérebro. E isso é estar parte dessa conexão com Deus. É viver a sua essência. Porque a gente tem essa percepção, e eu tenho aí lives gravadas, né? A Gil, antes ela estava na live, não sei se ela ainda está, me fez o convite aí um pouquinho para eu contar a minha história dos meus milagrinhos. Alguns que estão aqui já conhecem, então não vou nem entrar nos detalhes, mas eu sou prova viva do quanto estar nessa conexão com Deus, estar ligado, estar entregue, ser íntima, porque a gente acaba sendo íntima. E claro que muitas vezes, nos percursos da vida, em todos os estímulos que a gente recebe, até pelos problemas, pelas injustiças que a gente sofre, a gente às vezes briga com o pai. A gente culpa o pai no que a gente faz. A gente se afasta. E aí eles usam, né, a frase, a gente se perde pelo caminho. E a gente precisa, sim, ser resgatado. Porque é quando a gente volta para aquilo que somos, para a nossa essência, é que nós vamos ter força para continuar a caminhar. Então, sim, Deus na família, na sua vida. Me arrepia falar disso, porque, me desculpem talvez as pessoas, né, até esses dias me perguntaram, poxa, você é cristã, você é evangélica? Não, eu sou católica, apostólica, romana, mas Deus é muito forte no meu coração, então não depende de religião, nenhuma que você esteja aqui, depende daquilo que Deus habita, da força que você tem, dessa intimidade que você tem com Deus, que vai fazer a diferença, e não a igreja que você frequenta. Incrível. Deus nos criou, é uma frase muito bonita que ele fala, né?
numa estirpe, numa linha reta. Por quê? Porque para ele somos todos iguais. Então, use muito disso na sua família. Ele vai ser o centro e eu tenho certeza que ele promove milagres diariamente na tua vida, assim como fez na minha, na vida dos meus filhos, ele fará na sua. Ele é o Senhor do impossível. Por isso que a gente diz, a gente tem uma vida cheia de possibilidades. Basta a gente crer, agarrar e ter essa energia para seguir em frente. E decidir por isso, né? Em decidir. Ouvindo você falar, eu me veio aqui na lembrança. Primeiro que a gente precisa ter, quando a gente fala de essência, a gente precisa ter muito claro que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então, se essa é uma frase que ainda não habita dentro do coração, né? Se não é uma frase que está clara, a gente precisa ler, reler, refletir, pedir a Deus essa clareza. Porque quando eu entendo isso, eu compreendo o poder que está por trás desse conhecimento, de que nós somos a imagem e semelhança de Deus, do nosso Criador, a gente se sente pertencente, né? E tem pessoas que às vezes se sentem sozinhas, se sentem abandonadas, tem pessoas que não se sentem que têm uma família, né? Tem pessoas que vivem e têm os pais até vivos, têm irmãos, mas dizem assim, Rafael, eu não me sinto, eu sinto que eu não tenho família, eu sinto que, sabe, eu sou sozinho. E isso é o quê? É a ausência desse sentimento de pertencimento, né? Então, quando você se sente pertencente à família, em primeiro lugar, do seu pai, do seu Criador, você entende que você é a imagem e semelhança dele, que ele te fez, que ele te chamou pelo teu nome, que ele já te conhecia, né? Que ele sabe exatamente quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, que, enfim, que ele te cuidou, que ele esperou ansiosamente por ti, né? Quando você começa a internalizar isso, você começa a se sentir pertencente. E aí vem já no segundo pilar, a tua família aqui, a família terrena, teu pai, a tua mãe, o teu esposo, né? Os teus filhos, e aí você vai cuidando e você vai transbordando esse sentimento. Você vai transbordando esse amor na tua família, né? Eu tenho aprendido muito isso, né? Desde que eu passei a me dedicar a estudar sobre inteligência emocional, a viver esse processo de autoconhecimento, de imersão, de estudar o coaching como ferramenta mesmo de desenvolvimento, eu tenho descoberto que quanto mais eu conheço a mim mesmo, mais eu conheço a Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesmo. E isso é incrível, né? Isso é uma verdade que queima no nosso coração e que a gente diz aqui com toda a verdade mesmo do nosso coração. Para você que está aqui nos assistindo, né? Busque viver esse processo, busque se conhecer, porque você vai descobrir coisas incríveis que vão te aproximar desse Deus, desse nosso Pai, desse nosso Criador, né? Então, Como? Deixa eu te cortar, só para peguei um gancho ali que você falou e que é essencial até na pergunta que você fez. Né? Para quem está chegando agora, boa noite, até a Adri, faz muito tempo que eu não vejo a Adri, da Casa das Irmãs, ela fez parte da nossa história, uma experiência maravilhosa que eu vivi com o meu primeiro filho, João Vitor. Que bom vê-la aqui, Adri. E nós falamos justamente isso, né? A experiência de estar ligado a essa essência divina, a Deus. E fechando esse gancho da pergunta, como você falou, a gente fala muito de amor, que a família precisa de amor, o lar precisa ser harmonioso e amoroso. E Deus é amor. Sabe? Com isso eu fecho. Como que eu posso dizer que eu vou conseguir transmitir amor dentro da minha casa se eu não creio, se eu não trago essa essência divina para dentro da minha casa? A experiência de oração com os meus filhos, este hábito de orar com os nossos filhos. Então, perfeito. Eu acho que é perfeito. Eu vou pegar o gancho da tua fala. Eu vou pegar o gancho da tua fala, porque quando tu diz assim, ó, que Deus é amor, eu posso completar e dizer, o amor lança fora todo medo, né? E aí tem pessoas que
tenham medo de dar o próximo passo, né? Eu conheço colegas, jovens que namoram, né? E dizem assim, não, mas eu não vou casar tão cedo. Não, mas eu não quero ter filho tão cedo. Por medo, né? E muitas vezes o medo, ele tá ali no teu inconsciente por algo que tu viveu lá no teu passado, né? Então, quando a gente consegue entender isso, a gente consegue passar o quê? Mais confiança, mais autoconfiança, mais segurança, e você começa a tomar decisões, né? Porque para que você possa avançar de fase, você precisa ter sido a sua melhor fase, a sua melhor versão na fase atual, né? Então, às vezes você quer sair de casa, eu vou me casar, né? E aí eu vou sair de casa. Mas eu saí com sentimento de fuga. Eu saí não me relacionando tão bem com meus pais. Aí eu saí porque eu não aguento mais o meu pai. Eu saí porque eu não aguento mais a minha mãe. Você vai viver um desafio bem maior, né? Porque você não venceu naquela fase anterior. Então é importante a gente entender que tudo começa quando você decide se unir, né? Então você decidiu estar lá, você decidiu se casar, você decidiu dividir um lar, né, com essa pessoa atual que você vive, e aí você precisa entender que você vai precisar voltar um pouco lá no início, lá na raiz, né, e deixar o teu coração se encher com todo esse amor que vai lançar fora, né, todos os medos e vai fazer com que você encontre, né, o equilíbrio, que a sua família ela possa, enfim, encontrar toda a paz e toda a harmonia que a gente espera encontrar dentro de uma família, né? Afinal de contas, a família é isso. Eu sempre digo que não existe riqueza maior, né? Às vezes você diz assim, poxa, eu sonho em ganhar na Mega Sena. Beleza, se tu ganhar na Mega Sena hoje, mas se tu amanhã, ao tu acordar, tu não ter ninguém no mundo, será se a riqueza financeira ela vem em primeiro lugar, né? Ou será se você não tem muito mais motivos, você pode bater no peito e dizer assim, ó, eu sou um cara milionário, eu sou um cara rico, próspero, porque eu tenho a minha família, né? Porque eu tenho a minha esposa ao meu lado, porque eu tenho filhos, né? E você que está aqui comigo, se você não tem, né? Deus ele já mandou na tua vida, é só realmente o momento certo de chegar. Então a gente precisa trazer essa verdade, porque às vezes a gente busca riquezas que são fora, que são até legítimas. Você querer trabalhar, um bom emprego, você ter um sucesso financeiro, são até legítimos, mas não devem ser a prioridade, né? E muitas vezes as famílias elas são destruídas por isso. Existe um dado, Patrícia, que a questão financeira é um dos maiores e principais causadores do divórcio, né? Então, muitas famílias... Para fazer o joinha, o nosso justamente, amigo nosso amigo Rangel, que pode aí nos ajudar também. Por quê? Porque as pessoas priorizam várias outras coisas que não deveriam ser priorizadas, né? Então, como é que a gente faz, Patrícia, na tua visão, para que cada um possa entender bem o seu papel? Quando a gente fala de casamento, de pai, de mãe, enfim, de união, como é que a gente faz para que cada um entenda bem qual é o seu papel? E que esse papel, ele sendo bem vivido, a família ela vai poder viver mais harmonicamente, viver uma vida mais equilibrada. Muito bem. Eu costumo e gosto muito, né, sempre de reforçar. Como pais, ambos têm uma participação e têm essa necessidade de ser muito presente para essas crianças. Por quê? Porque o amor do pai complementa o amor da mãe. A gente traz aí da bagagem, depoimentos, né, de várias mentorias, de imersão que a gente participou com o nosso mentor, Márcio Michele, e a gente fala muito disso, de quantos jovens hoje sofrem ausências, né? Seja uma ausência paterna, seja a ausência desse amor materno. Então, quanto à educação dos filhos, ambos trazem essa autorresponsabilidade e ambos, claro, e é uma coisa muito perceptível que você como pai também vai concordar comigo, né? Cada criança vai ter o seu momento, vai ter o seu período de ser mais mãe, mais com a mãe,
e outro momento com o pai. Como também vai ter tarefas que o meu filho prefere fazer com o pai e outras que prefere fazer a mãe. Ou seja, bateu a fome, ele só lembra da mãe. É aquela coisa, mãe, 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 tô com fome. Ah, é até engraçado. Mas por quê? Porque um complementa. Então, eles precisam muito de pai e mãe presentes, de pai e mãe amorosos, preparados. Né? É uma coisa que a gente fala e a gente também vê muito. E Márcio Michele fala bastante disso também. Eu gosto muito dessa frase que ele usa. Bom fosse se a gente tivesse tempo hábil de saber, agora vamos ser pai, vamos parar tudo, vamos fazer um treinamento para começar certo. E aí entra a frase que você também falou, de a gente ser a melhor versão para sair de uma fase para outra com a vitória. Mas quantos casais às vezes começam no susto? Se veem pais da noite para o dia, do dia para a noite, tipo, opa, você pai, você mãe, e agora? Então, ter essa consciência, essa autorresponsabilidade, e como esposo e como esposa, o respeito. Cabe a cada um respeitar o momento do outro, e como você já mencionou anteriormente, sem cobranças, mas fazer, tentar descobrir como o meu esposo se comunica, como eu posso saber que ele está se sentindo amado. Serão sim das minhas ações, mas existe aquele que vai ser muito auditivo, que gosta de ouvir palavras de afirmação, que você elogie o trabalho que ele faz. Outros ou outras esposas que são atos de serviço, que vão se sentir extremamente amadas quando você partilhar com ela as tarefas do dia a dia, ajudando a cuidar dos filhos, trocando uma fralda, dando um banho, ajudando a preparar a janta. Então, tenha essa percepção no seu dia a dia. Olhe para o outro, compreenda mais, critique menos. É um exercício fácil? Não é. E a gente tem colocado aqui. São desafios que nós precisamos ter, mas que nós somos capazes. E que nós possamos a cada dia buscar muito mais esse conhecimento, para que sim, tenhamos em nosso lar dias mais leves, amando muito mais e construindo para os nossos filhos. Porque lembrem-se de outra coisa que eu falo muito lá nas minhas lives. Nós somos os espelhos. Tudo que nós fizermos, eles estão observando e são as primeiras informações. Informações essas que podem ser de longo prazo. Que lá na vida adulta, como o Rafael colocava antes, lá na vida adulta, quando chegar para ele uma moça ou um moço, vice-versa, eu quero me casar com você, vai se pôr em dúvida. Por quê? Porque não teve essa base, não viu do pai e da mãe esse amor, esse zelo, esse cuidado. Então, sim, família é a base e essa base precisa ser sólida. E para ser sólida, somente o perfeito amor, um amor intencional. Seja entre esposo, esposa e seja com os filhos. É sim a nossa prioridade. E é interessante ouvir você falar, porque quando a gente fala, né, do papel do patriarca, né, do papel da mãe, do pai, cada um tem um papel bem definido, né? E cada um, se não sabe, deveria buscar aprender, deveria buscar conhecer qual é o papel. Porque, às vezes, o filho ele fica naquele jogo, né? O filho vai pedir para a mãe e diz assim, não, pergunta para teu pai. Aí chega, pai, pergunta para tua mãe, né? E às vezes a criança, no final, ela sofre consequências por falta de conhecimento, por falta de realmente, por dúvidas que são colocadas, né? E quando o pai ele entende esse papel e ele honra a família dele, né? O filho ele vê aquele exemplo, ele vê o líder dentro de casa, ele vê aquela figura, ele vai se tornar um jovem, um adolescente emocionalmente forte, né? E aí a gente consegue entender que existe uma missão por trás disso, né? E que cada pai, cada mãe precisa viver essa missão. Não tem como você simplesmente terceirizar isso para a escola, terceirizar às vezes para o professor, às vezes para os avós, né? Quem é pai, quem é mãe, às vezes terceiriza essa responsabilidade
E quem sofre, na verdade, são os filhos, né? E a família ela vai se perdendo ao longo do tempo, porque você começa a perceber que aquele amor, aquele vínculo afetivo vai se perdendo, né? E aí é onde entra a comunicação. Eu vejo muitos pais que não têm a comunicação com o filho. A comunicação olho no olho, né, de perguntar o que é que ele está sentindo, né, de trazer experiências do dia a dia, de saber ouvir de acordo com a percepção dele, de acordo com o mundo dele, né? E às vezes pai que espera muito só da mãe e espera que a mãe, naquele comportamento de multitarefas, aquela mulher que sempre se sente capaz de fazer tudo, e aí às vezes ela carrega um fardo pesado demais, porque o homem ele não assumiu esse papel de patriarca, ele falhou em algum momento, né? E aí eu já te lanço uma pergunta em cima desse contexto, né? Se lá atrás, quem está aqui com a gente, quem está aqui, ou quem vai ver essa live em outro momento, pode surgir essa dúvida, né? De saber, poxa, beleza, eu sou pai, eu sou mãe, eu perdi isso lá na infância do meu filho, né? Eu fui ausente quando eu não deveria ser, eu não tomei as melhores decisões lá atrás e o meu filho cresceu, né? E aí agora, como corrigir isso? Como fazer com que eu resgate essa harmonia na minha relação com meu filho, na minha relação com a minha esposa? O que é que você traz para nós, Patrícia? Aí entra muito de uma técnica que a gente trabalha, né? Claro que existe sempre a maturidade dessa criança, se ela já é um jovem, se ela ainda está com você ou não. Mas de qualquer idade, e é como eu falei, não é o falar eu te amo, não é somente eu pedir o perdão, mas eu ter certeza se essa criança está se sentindo amada. Então, se eu como pai, se eu como mãe, tenho por algum momento na vida essa percepção, eu tomo posse desse conhecimento, quero fazer diferente, que é o nosso propósito hoje aqui, levar a todos esse desejo, esse despertar para uma educação muito mais saudável, alinhada à inteligência emocional, em qualquer momento, passe a fazer esta técnica, passe a olhar nos olhos do seu filho, dedicar tempo ao seu filho, foi um tema que eu falei nas lives da semana passada, nos meus posts da semana passada, maneiras de você resgatar, de você estar se conectando, criando esses vínculos afetivos, e esses vínculos vão para a vida toda. Então, que a gente seja rápido em corrigir, rápido em pedir perdão e fazer diferente. Porque, como eu falei, a gente começa a ter percepção de onde a gente falha, de onde a gente está errando, o que está nos fazendo errar. E corrigir, primeiramente, ter esse olhar para você, como pai, como mãe. A partir do momento que eu sei como eu erro, o que eu posso fazer para fazer diferente. Buscar acertar, criar novos hábitos. E a criança, ela é muito mais rápida que o adulto para aceitar mudança e novos hábitos. Então, cabe a você, eu sempre falo muito isso para as mães, né? Principalmente aí as mães que têm dificuldades com os filhos, falam, mas não adianta. Mas será que não adianta? Você está desistindo antes de conseguir gerar esse novo hábito. A gente percebe muito isso, é uma desistência. Não coloca como prioridade, se realmente é algo que você quer, vale muito a pena. Então, priorize, dedique-se a alcançar esse objetivo, porque a criança está pronta, a criança vai receber muito mais fácil do que você, que vai ter que ter aí esse trabalho de lidar com as suas emoções, de lidar com aquilo que é difícil para você. Então, sempre é possível. E é importante isso que você traz, porque as pessoas desistem muito fácil, né? E aí, às vezes, é lá a atenção que você está desistindo de dar, a dedicação que você está desistindo de dar naquele momento, é lá na escolinha, é lá naquele amiguinho, é lá fora no mundo que ele vai ter essa atenção, né? E aí, às vezes, você está perdendo, está vendo ali a sua família indo por água abaixo porque você está desistindo fácil, né? Então, eu sempre reforço ao cuidado que a gente precisa ter, a importância de a gente buscar
a conversa, o diálogo, o olho no olho e a decisão. Deixar as condições de lado, deixar o que passou para trás, né? Trazer aquilo para o estado zero, né? E dizer, olha, vamos começar a partir de hoje. Né? Seja no relacionamento com o esposo, com a esposa, seja com o relacionamento com o filho, né? E começar a trazer esse sentimento que transforma, né? Que é o amor realmente que você precisa entregar, que você precisa dar de graça. Você precisa dar sem condição. É o amor incondicional, né? Que é realmente você dar sem esperar nada em troca. E aí, eu ouvindo você falar, e nós que estudamos e temos nos dedicado, né, muito a nos aperfeiçoar nesse campo da inteligência emocional, quais as dicas que tu traz para que a gente possa aplicar dentro da nossa família, dentro de casa, né? Para quem está nos assistindo, para quem em outro momento vai nos assistir, quais são assim as dicas que no dia a dia a gente pode implementar para começar a desenvolver emocionalmente a nossa família, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, independente aí da idade. O que é que você traz aí para a gente? Então, né, lá vem a palavrinha de novo. Amor. Amor intencional. E como eu faço isso? Tendo a percepção, primeiramente, do que eu estou fazendo. Se eu estou cobrando demais, se eu estou criticando, talvez falando de uma forma errônea, e aí, né, ter esse cuidado, essa percepção. Crianças, por exemplo, aí até 5 anos de idade, elas são muito mais visuais do que auditivas. Então, mesmo que de repente aquela criança que a gente chama de birra, né? Às vezes você fala assim, até a gente costumava muito falar que parece que está afrontando a gente, fala, né, como se quer provocar, tirar a gente do sério. Mas é a forma que ele tem de se expressar. Então, você precisa sim ter essa dedicação de compreender qual é o melhor meio, como que seu filho vai receber melhor essa orientação. Não precisamos deixar de ser autoridade, mas nós precisamos deixar de lado o autoritarismo. Achar que tem que ser da forma que eu quero, porque eu acredito, porque eu aprendi assim, porque tem que ser assim. E aí entra uma infinidade, um leque de coisas que eu trabalho, que é colocar de castigo, que é punir, que é um N de coisas que a gente traz da nossa educação tradicional. E que sim, precisa ser transformado. Através disso, de compreender essa criança como um ser individual que ela é, com direito a ter a opinião dela, desenvolver sim opinião, é uma coisa muito bacana, que você possa todos os dias informar essa criança o que vai acontecer naquele dia. Olha, filho, você hoje tem aula, a mamãe vai levar você, o papai vai buscar, depois da aula a gente vai fazer isso, aquele outro, e aí a gente vai chegar em casa. E aí ele já conhece a importância de ter uma rotina. Outro tema que eu trouxe está lá no meu feed, confere lá, muitas dicas, porque senão eu vou ficar aqui até meia-noite falando, porque eu amo esse assunto, né? Bate forte o coração. E eu vivo essa experiência do quanto a mudança traz resultados melhores. E eu trazendo isso que você falou, transformar a minha família, melhorar o dia a dia da minha família. É não eu cobrar, mas eu agir. Começar por mim. E aí, quando as pessoas vão vendo, elas vão se sentir motivadas a buscar a transformação. A buscar isso para a vida delas também. Os seus filhos têm a percepção daquilo que você está mudando. Opa, nesse momento a minha mãe ia gritar, agora ela não grita mais. Olhar nos olhos e sempre lembrar que ele tem direito de falar. Sempre ser convincente. Não. A gente também trabalha muito não, né? Para tudo, não, não pode, não faz, não isso, não aquilo. Não, a criança ela precisa compreender esse não. Diferenciar o que é perigo do medo. Filho, eu não estou te proibindo de pegar a faca, eu estou te explicando que ela é perigosa. Você pode se machucar, porque você ainda não tem a habilidade para trabalhar com a faca. Ou, dependendo da idade, a maturidade dessa criança, o desenvolvimento dela, ensine ela. Faça com que ela participe, que ela se sinta membro realmente dessa família. O meu filho tem 5 anos, ele tem um atraso cognitivo e motor,
E quem conhece a minha história um pouquinho, ou vai lá no meu canal no YouTube, tem uma live onde eu conto um pouquinho da nossa história, dos meus 2 milagres, e onde eu falo isso. Mesmo ele tendo esse atraso cognitivo, ele ama se sentir presente. Fala, filho, tá na hora de comer, vamos arrumar a mesa. Sabe? Ele contribuir, ele se sentir junto, pertencente a isso. E é uma necessidade muito grande, esse é dia a dia. Lembrar, voltando, saindo um pouquinho dos filhos, que eu gosto muito de falar de filhos, mas voltando aí ao casal, esse exemplo. Então não tenha vergonha de dar um beijo no seu esposo, na sua esposa, na frente das crianças. Você está dando exemplo que o amor é sim possível, que o amor é bonito. Porque para gritar, ninguém pensa, né? Para brigar é rapidão, sai gritando, sai brigando, tudo certo. Mas aí, de repente, para dar um abraço, para dar um beijo, opa, meu filho está olhando, meus filhos estão na sala. Não tenha medo. É um tema que vou trazer na semana que vem, na próxima quarta-feira. Sexualidade e infância. Como falar disso, como abordar isso. A gente precisa diminuir, excluir os mitos que a gente trouxe ou traz da nossa infância. Então, eu acho que é isso, no dia a dia, essa construção diária, dessa percepção e desse amor, que eu volto a falar, que precisa sim existir, junto com muita oração. Crie esse hábito, faça essa experiência. Se quem está aqui não tem a experiência, não fez, ou não tem o hábito de começar o seu dia na oração e encerrar na oração agradecendo, lembrando de todo dia o que mais se faz ser grata. Faça a experiência, depois vem contar para nós aqui nos comentários dessa live, no nosso direct. Eu deixo essa dica. Interessante, né, Patrícia, quando você fala sobre o não, né? Interessante a gente ver também o não por um outro olhar, que o nosso filho, ele diz não para nós, né? Não é porque ele é uma criança chata, não é porque ele é uma criança mal, né? Mas é porque ele tem tanta certeza e tem tanta convicção do nosso amor por ele, que ele diz um não com a maior facilidade do mundo, né? Já nós adultos já temos mais dificuldade de dizer não. Às vezes você diz sim para muitas pessoas porque você tem, às vezes, a necessidade de ser aprovado pelaquela pessoa, você tem a necessidade de ser aceito por aquele grupo, né? Já o nosso filho, não. O nosso filho, ele diz não assim na lata, sem pestanejar. Por quê? Porque ele sabe o quanto nós o amamos e o quanto ele não vai perder o nosso afeto em dizer aquele não, né? E aí a gente precisa ter esse olhar de sabedoria. Porque às vezes é mais fácil você gritar, é mais fácil você castigar, né? E existem até técnicas que a gente aprende, a gente pode compartilhar, que é a técnica do tempo, né? Do cronômetro, onde você diz assim, ó, você vai tomar banho, você não vai tomar banho agora, a contagem regressiva. Você diz assim, ó, você vai tomar banho, você, daqui a 10 minutos, você tem 10 minutos para ir tomar banho. Ó, só faltam 8 minutos. E aí você vai mostrando para ele, e ele vai começando a se preocupar, ele vai começando a se preocupar, até que ele comece a ter as decisões assertivas, né? Esse poder de escolha que você falou é muito importante quando a gente, às vezes é numa roupa que ele quer vestir, às vezes é de uma forma de se comunicar, e você, às vezes você quer impor a sua percepção, a sua opinião conforme os seus gostos, mas existe um outro lado, né? Existe um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos, e que a gente precisa ter a sabedoria, né, de cuidar, de zelar, de alimentar e de mostrar qual é o caminho certo. Se por um acaso você percebeu que ele está indo por um caminho não tão virtuoso, aí você com sabedoria, você conversa, você chama, e é bem isso. Eu acho que o tema principal hoje da família, ele pode ser trazido em primeiro lugar, com a responsabilidade e o papel de cada um, pai e a mãe. Porque começa ali neles dois, né? Não tem como cobrar do filho aquilo que você falou, é o exemplo, né? Como é que você quer que o seu filho respeite ali a sua mãe se o pai não respeita, né? Ou como é que quer que o seu filho lhe respeite se você, por exemplo, não respeita o seu pai? E você não trata bem, aí ele está vendo que você não tem o cuidado, a tratativa com o avô dele ou com a avó
é péssimo, e aí ele está vendo aquilo ali. Teu filho está enxergando, ele tá fazendo as associações dele, né? Então é Exatamente. muito importante a gente ter esse cuidado, esse olhar cuidadoso e entender que nós precisamos buscar esse conhecimento. Não existe nada que está parado, né? Não existe nada. Eu sempre digo aqui para minha esposa e para o meu filho: a gente precisa aprender. O tempo todo as coisas estão em mudança. É o tempo todo mudando. Então, se você não entende isso, você pode tomar decisões erradas, né? Que vão ferir, que vão machucar. E a importância da oração. Você falou aí sobre você finalizar o seu dia. A oração em família é algo assim fantástico. É algo que transforma mesmo. E você planta uma sementinha ali na mente do seu filho, na mente da sua esposa, quando você decide, né, antes de dormir, juntos, em unidade, em família, fazer uma oração, né? Eu aqui, a gente tem a prática e o meu filho, a gente sempre pede para ele começar, né? A gente diz, vamos lá, é você que vai começar. E aí ele já fala com mais habilidade, porque a gente já vai plantando aquilo ali, né? Já vai plantando. E é algo que é transformador, porque você vai alimentando a fé. E essa fé, essa esperança, esse sentimento de acreditar que as coisas podem sim ser melhor quando a gente tem Deus no centro, né? Isso transforma, isso faz com que ele se torne forte emocionalmente, que ele se torne equilibrado, né? Que o casal ele tenha mais paz, que ele tenha mais sabedoria nas decisões, né? Que quando a raiva vier, quando a vontade de, sabe, muitas vezes de até agredir verbalmente, né? Por uma falta de paciência, por uma decisão impensada, quando se tem Deus, você consegue frear, você consegue colocar o pé no freio, né? E aí, aquele conceito que a ciência traz, né? Que as nossas memórias de longo prazo. Essas memórias de longo prazo, elas são plantadas aonde? É ali antes do sono, antes de a gente dormir, né? Então, que cada um que está aqui com a gente possa, se já faz, ótimo, e quem não faz, possa tornar um hábito, né? Fazer uma Ser oração feliz. toda noite, toda noite. Ah, Rafael, mas eu não sei orar. A oração é o que você falar. É o que você falar de coração aberto. Às vezes eu digo assim, meu filho diz assim, não, mas eu não tenho nada para falar. Tudo bem, pois diga o que você quiser. O que vier na sua cabeça, no seu coração, pode dizer. E aí ele vai e fala. Então isso é que transforma, isso é que faz com que as famílias elas se unam cada vez mais, elas se respeitem, elas se amem, elas sejam cúmplices e elas possam ser fortes, né? Tem uma frase que eu aprendi com a minha mãe até, não sei se ela está aqui na live, mas ela diz assim, uma família unida jamais será vencida, né? E essa unidade a gente precisa plantar, a gente precisa regar, alimentar todos os dias essa unidade se a gente quiser ser exemplo para outras famílias. É isso? Isso mesmo. E nós já estamos chegando ao final, né, desse nosso bate-papo. Eu queria já deixar aqui o meu muito obrigado, Patrícia, para você, por ter parado, por compartilhar todo o conhecimento, né? Queria agradecer a todo mundo que está aqui, meu amigo Maírton, minha amiga Érica. Fazia Para tempo quem que eu está não chegando via no final, né, volta aí, assiste, que eu acredito que isso. foi gratificante, gratificante demais. E toda experiência positiva deve sim ser muito transbordada, muito compartilhada, que às vezes você nem imagina, mas aquela pessoa que você vai compartilhar vai fazer muito sentido para ela, vai agregar muita coisa para ela. Perfeito. Vai ficar Quero salvo. fazer, como a gente falou muito, né, da árvore, de frutificar, de adubar, de regar, tem um provérbio chinês, eu vou até trabalhar, fazer uma mensagem essa semana voltada para ele, e veio muito assim hoje com o que a gente ia tratar. Quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento, porque todos nós vamos passar pelo vento, vamos passar os desafios, vamos ter que ter formas de lidar com os desafios. Como nós falamos do início até agora. Nada é fácil, nada é milagre,
Nada cai do céu. Você precisa priorizar, querer e buscar essa transformação, essa melhoria, seja na sua família, seja na sua vida como pessoa, individualmente, seja na criação dos seus filhos, seja na carreira. Quando você conhece, quando você busca esse autoconhecimento, você tem sede para mais. Você sempre está Incrível, buscando o próximo passo. Você dá ao cérebro a informação de que, e aí, estou pronto, bora para mais uma. incrível. Obrigada, Rafael, pelo convite. Obrigada a todos que estiveram conosco, pelas contribuições aí nos comentários e que venham no nosso direct fazer mais comentários, trazer qual, se fez sentido para você, traz aí o seu feedback, é muito importante para a gente está aqui sempre querendo entregar o melhor e fazer com que você também busque ser a sua melhor versão, porque lembre-se do que eu falei, a gente existe com uma vida cheia de possibilidades. Então, acredite, tudo é possível àquele que crê. Muito boa noite, Rafael, meu Perfeito. muito obrigada e estou sempre à disposição. Tamo junto. Um grande abraço, tá bom? Ó, minha mãe tá aí na live, ela comentou aí, ó, Ângela A Farias, Ângela, né? Isso, é isso mesmo. Então, um parabéns, beijo a Ana Ângela. todos. E a live vai ficar salva, tá bom? Se fez sentido para você, curte, comenta, compartilha. E todas as terças e quinta, às 21h12, aqui no meu Instagram, eu estou fazendo live, trazendo sempre um conceito. E na quinta-feira é o nosso aprendizado divertido, onde a gente traz sempre um filme e Os filmes. conteúdos bacanas Ó, sobre o filme. E logo no final dessa live eu já vou postar aqui também no meu feed o filme, o tema filme de quinta-feira, tá bom? Então, valeu, um grande abraço a e todos, um beijo no amanhã tem coração. live lá no meu Instagram também, a Mari Conectar, com uma convidada muito especial, psicóloga. Vamos conversar a importância da inteligência emocional desde a infância. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Estaremos juntos lá. Um abraço, valeu. Tchau, tchau.